Hello guys, how are you today? Faz bastante tempo entre aspas, né, que a gente não se encontra, que a gente não se fala aí no momento das nossas aulas, né, devido ao recesso de dezembro, a gente teve uma pequena pausa no nosso curso. Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado, né, pequenas férias de vocês e que vocês também tenham estudado. Isso não é motivo de parado com os estudos e a prática do inglês, tá? Brincadeirinha, gente. Eu confesso que até senti saudades de vocês. Eu preparei algumas aulinhas já pra gente, então eu tô bastante ansiosa aí pra gente bater um papo, pra saber se vocês estão bem, o que mudou, né? Se vocês estudaram, o que mudou no inglês de vocês, enfim. Como a gente conversou mais cedo, né? A gente vai ter essa aula gravada. Era para acontecer ao vivo, só que algumas meninas ainda não estavam podendo participar, né? Só a Dini que tinha disponibilidade, a Ruth estava ocupada, a Ana não estava em casa. Então, para não ficar tão desfalcado, vocês não perderem aula, que é a primeira que a gente vai ter do ano e a gente vai ter uma conversinha ali, eu resolvi gravar para vocês assistirem depois, tá? Então, dessa aula vocês têm até domingo para assistirem. Vai ter aquele mesmo sistema de palavra-chave. Eu vou postar a aula em algum momento. Vai estar escrito para vocês a palavra-chave e vocês vão me mandar no privado ou do Discord ou então do WhatsApp, tá? Vocês vão me mandar a palavra-chave até domingo, 11h59 da noite, pelo Discord, né? Ou então pelo nosso WhatsApp. Detalhe que é privado, certo? Para ninguém ver. Voltando para a nossa aula de hoje, como a gente voltou de celebrações, de feriado, de festa, né? Que final de ano é muita festa. Hoje a gente vai ver a nossa aula, né? Vai ser sobre Celebrations and Holidays, que basicamente é celebrações e feriados, só que em inglês, comemorações em inglês, que acontece em inglês. E aproveitando que a gente vai estudar sobre celebrations and holidays, a gente hoje vai ter o vocabulário de datas, ou seja, a gente vai aprender os meses do ano, vai ter o vocabulário, né, de data, coisas referentes às datas, e também vamos ver a nossa primeira preposição, que é in. Então, hoje a gente vai ter celebrations and holidays em inglês, vocabulário de data e o uso da preposição in, ok? Dando início aqui à nossa aula, a gente vai para a nossa primeira parte do vocabulário. Né? Em relação às datas, não é nada muito extenso, não. A gente sabe que tem os dias, tem os meses, tem os feriados. Então, hoje vocês vão ver coisas que envolvem datas e os meses, né? Eu já comentei com vocês. Então, a gente tem aqui calendar, holiday, celebration e a year, ou apenas year. Calendar, holiday, celebration, a year ou year. Porque eu coloquei para vocês aí a observação do artigo indefinido a year. A gente já viu isso, né? Foi a nossa última aula do ano, artigo indefinido. E eu acho importante trazer essa atenção para vocês, essa observação para vocês, porque a gente precisa lembrar que o Y em inglês não tem o mesmo som de I para eles, né? No inglês. Tem um som de uma consoante. Então, é por isso que a gente utiliza o artigo indefinido a e não o an. Então, nesse caso, quando a gente geralmente quer falar um ano, a gente fala a year, ok? A year ago é um exemplo muito utilizado, principalmente em filmes, em quadrinhos, em livros. Não é tão comum a gente utilizar one year. É mais comum a gente falar mesmo a year, ok? Então a gente tem aqui calendar, holiday, celebration e year. Continuando aqui com o nosso
vocabulário, a gente tem aqui party, month e day. Party, month, day. O finalzinho, né, de mês em inglês, month, tem esse som suave de F. Tem o TH. Toda vez que uma palavra terminar em TH, vai ter um som suave. Então a gente pronuncia month. E uma outra observação muito importante é que a gente não fala month. Não é um som mais grave no O. É como se a gente tivesse uma letra A no lugar do O, mas também bem suave. Month. Então, para finalizar, nós temos party e day. Agora, sobre a utilização da preposição, a gente hoje vai conhecer a nossa primeira delas, que é in. Vocês vão aprender daqui a pouquinho o uso detalhado sobre elas, mas eu já adianto para vocês que, como a gente vai conhecer os meses do ano, já grava aí na cabecinha de vocês que a preposição a ser utilizada para se referir aos meses do ano é a preposição in. E eu coloquei também, né, que além de ser utilizado para se referir aos meses do ano, há anos, décadas, séculos, estações do ano, ou termos como no passado, no presente ou no futuro, ela vai ser bastante utilizada em datas, tá? Então, praticamente todas as vezes que a gente for ver datas, escrever datas, ouvir falar de datas, vocês vão estar vendo aí a preposição in, em meses do ano, há anos, décadas, séculos, estações do ano, ou termos como no passado, no presente ou no futuro. Um exemplo, se a gente quer falar ele quer viajar em outubro, a gente vai usar a preposição in. He wants to travel in October. Eu estudo em janeiro. I study in January. Então, reparem que todas as vezes que a gente for se referir aos meses do ano, que a gente vai conhecer agora, a gente vai utilizar a preposição in. Então, teacher, eu conhecer agora os feriados, né, as celebrações que a gente tem durante o ano em inglês. Isso significa também que eu vou usar a preposição in em celebrações, em feriados? Não. A gente vai utilizar a preposição at ou on, que vocês vão conhecer mais para frente. Mas gravem que, por enquanto, para utilizar os meses do ano, anos, décadas, séculos, estações do ano, ou termos como no passado, no presente ou no futuro, a gente vai utilizar especificamente a preposição in, ok? Celebrações e feriados, a gente vai utilizar ou on ou at, e isso vocês vão aprender, tá? O uso detalhado sobre a preposição in, vocês vão ver um pouquinho para o final, depois que a gente conhecer essas celebrações e esses feriados, tá? No primeiro mês do ano, né, que a gente está vendo aqui e que a gente está vivenciando agora, nós temos janeiro, January, que comemoramos o primeiro dia do ano, né? É o nosso primeiro feriado, o First New Year's Day. No inglês, a gente sempre vai utilizar a contagem ordinal, que são aqueles números que a gente estabelece uma ordem. Então a gente sempre vai falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante em inglês. Então aqui a gente já tem First New Year's Day. In February, nós comemoramos o Valentine's Day, no dia 4 de fevereiro, que pra gente é o dia dos namorados, mas que a gente comemora no dia 12 de junho. E é uma data que é celebrada de diversas maneiras nos países estrangeiros, né? Então as pessoas elas costumam demonstrar os sentimentos de amor, afeição e até mesmo amizade. Não é só uma data em que os namorados trocam presente, né? Em questão de amizade mesmo, eles também comemoram. Geralmente os outros países também comemoram. Alguns dão chocolate, dão flores, dão cartões, dão joias, dão rosas, ursinhos de pelúcias.
Outros saem para ir para um jantar romântico, né? Outros gostam de ir para o parque com os amigos, porque diferentes formas que eles comemoram aí esse dia. Por exemplo, na Finlândia, a gente vê ele se referindo como o Dia do Amigo, né? Que é para celebrar mais a importância da amizade e não só sobre o romance. E na Guatemala, eles já celebram esse dia como o Dia do Amor e da Amizade no dia do Valentine's Day, tá? Então, o feriado importante que a gente tem em fevereiro é esse. In March, a gente já teve uma aula sobre isso, que é o St. Patrick's Day. Então, no dia 17 de março, 17th, a gente comemora o dia de São Patrício. Nós já temos uma aula sobre ela, né, sobre esse feriado, sobre essa comemoração, então eu não vou entrar em tantos detalhes em relação a isso, tá? Em April, a gente não tem nenhum feriado, mas a gente tem uma comemoração muito importante, que é o Teacher's Lana's Birthday, que é o aniversário da professora Lana, olha só. E também é no dia 17, 17th. Brincadeiras à parte, realmente não tem nenhum feriado importante, mas tem o meu aniversário. Então, em abril, no dia 17, tem, né, meu presente. Tragam, por favor, apesar de que a gente já não vai estar mais se falando, possivelmente. In May, no segundo domingo, temos o Mother's Day. O segundo domingo, né, que a gente comemora também o Dia das Mães. E o segundo domingo a gente fala Second Sunday, tá? Nos Estados Unidos, as crianças elas acordam mais cedo, costumam acordar mais cedo e preparar um café da manhã para as mãezinhas deles, né? Então eles costumam servir as mães na cama, o café das mães na cama. E é uma data bastante importante também para as empresas, né, para as lojas, porque é um dia que se tornou um evento muito grande e importante de celebrar e quase todas as pessoas compram presente para as mães, né? Não só para as mães, mas também para as mulheres que eles consideram aí como mãe. Então, é onde causa uma grande movimentação no comércio. In June, no terceiro domingo, third Sunday, nós temos o Dia dos Pais, Father's Day. Só que nesse caso a gente só vai ter nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aqui no Brasil a gente comemora o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto, né, do mês de agosto. Só que uma das explicações para celebrar o Dia dos Pais na Inglaterra e nos Estados Unidos é a forma que ela aconteceu, né, a forma que ela foi criada. Porque uma dessas explicações é que em 1909, Sonora Luiz reivindicou, né, esse Dia dos Pais para homenagear o pai dele, William Lexon Smart, né, que foi um veterano da Guerra Civil e que viúvo criou 6 filhos sozinho. E aí, em 1972 também, o presidente Richard Nixon fez essa data a data oficial para o Dia dos Pais. Então, o que a gente costuma comemorar aqui em agosto, a Inglaterra e os Estados Unidos comemora o Dia dos Pais no terceiro domingo, Third Sunday, Father's Day. In July, no dia 4 de julho, a gente tem Independence Day, ou 4th of July, né? Que é a independência, o dia da independência dos Estados Unidos. É um feriado bastante conhecido e que é bastante patriota, né? Um feriado que carrega bastante patriotismo, que é a independência dos Estados Unidos, e a gente sabe o quanto os estadunidenses são patriotas, né? Eles têm orgulho da bandeira deles. Então, é um feriado que a gente costuma ver as pessoas saindo nas ruas com a cara pintada com a cor da bandeira dos Estados Unidos. Tem muitos desfiles cívicos, o pessoal também faz almoço nas casas. Então, é assim, é um feriado bem grande, eu acho, se não um dos maiores que tem nos Estados Unidos, que é a independência dos Estados Unidos. Em agosto, não tem nenhum feriado importante, nenhuma celebração importante.
Então, no important holiday celebrations. August é tipo aquele mês chato, eu considero um mês chato porque realmente não tem nada. É um feriado que não tem nem aqui nada e nem nos Estados Unidos ou outro país. In September, na primeira segunda-feira, First Monday, a gente comemora o Dia do Trabalho, Labor's Day. O que a gente comemora em maio também, lá eles comemoram em setembro. Eu não achei nenhuma explicação concreta, né, para ser esse dia, né, em setembro, a primeira segunda-feira do ano, mas eu sei que é um dia, um feriado que realmente as pessoas tiram um dia para descansar, né? No Reino Unido é chamado de Dia de Maio. Eles comemoram em maio, assim como a gente, então é um dia das celebrações de reconhecimento do trabalhador. Lá é comemorado, né, com muita cidade, com festas, os festivais, as pessoas saem para andar de cavalo. Algumas até fantasiam no Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, enquanto os Estados Unidos está dando adeus para o verão e aproveita, né, para viajar antes do verão acabar, e os estudantes, né, têm aquela oportunidade de organizar as coisas antes de começar aí a escola novamente. E também temos o Reino Unido que celebra o começo da primavera, né? Então, para alguns, enquanto uns é para relaxar, outros tiram para se fantasiar, enfim, diferentes formas eles comemoram o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. In October, no dia 31, que a gente já sabe, 31st, a gente tem o Halloween, que é o Dia das Bruxas, né? Que a gente chama o Halloween, abrasileirado. E por incrível que pareça, o Halloween, ele não é um feriado que muitos acham dos Estados Unidos de fato. É um feriado que veio da Irlanda e é celebrado e muito mais conhecido nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, no Japão, na Nova Zelândia, e por aí vai, né? Agora também no Brasil está sendo bastante comemorado. É um feriado que muitas pessoas costumam celebrar se fantasiando, né? Que envolve os passeios assustadores, fantasias assustadoras, filmes assustadores, enfim, lenda, tudo que for assustador tá ali envolvido no Halloween. E também tem uma brincadeira muito legal e muito conhecida, é uma das mais conhecidas, que é o gostosuras ou travessuras, né? Doces ou travessuras. Que em inglês a gente conhece como trick or treating, tá? Então, no dia 31 de outubro, nós temos esse feriado, essa comemoração. Em nosso novembro, nós temos Fourth Thursday, Thanksgiving Day. Na quarta quinta-feira do mês de novembro, nós temos o Dia de Ação de Graças, que é outro feriado muitíssimo conhecido nos Estados Unidos. E basicamente, né, o Dia de Ação de Graças, ele foi criado para celebrar e ser grato por tudo de bom que aconteceu durante o ano. Por isso que ele é comemorado num dos últimos meses do ano, para ser grato a tudo que aconteceu, né, durante o ano. Então, é um momento para ser agradecido por tudo, né, que Deus deu para eles, pela comida, pela família, pela amizade, pela saúde, enfim, por tudo que aconteceu de bom para eles, né? Então, nessa ocasião, as famílias elas preparam refeições no jantar para celebrar, né? E o prato principal, eu não sei se vocês já viram, inclusive eu coloquei aqui para vocês, é o peru e cranberry, né? Que é uma fruta que possui origem estadunidense, né? Que também é conhecida, a gente conhece mais aqui como oxcoco, né? Ou mirtilo vermelho. E para finalizar o nosso ano, para finalizar nossas comemorações, nossas celebrations and holidays, nós temos aí o dezembro, né? Que o feriado principal é o Natal, o Christmas, né? Certo? Que nos Estados Unidos a gente vê uma decoração bastante exagerada, cheia de pisca-pisca, rena, Papai Noel, presente, árvore de Natal, tudo a gente vê
de decoração, né, no Natal. E é um feriado muito especial, né, porque praticamente todo mundo comemora e que foi feito para celebrar o nascimento de Cristo. Então, a gente sempre vai estar vendo aí, simbolizando, né, uma luz e uma vida eterna, cheia de pisca-pisca, presente, enfim. Aqui a gente finaliza os nossos meses do ano e finaliza também as nossas celebrações e feriados em inglês, celebrations and holidays. E agora a gente vai ver o uso da preposição in. E aí, como comentado com vocês, a gente ia ver sobre o uso das preposições. Eu quis dar início com a preposição porque é uma das preposições mais fáceis a ser utilizadas. Então, como eu falei com vocês anteriormente, é bom que vocês anotem isso, né, para quando vocês forem treinar, praticar com frases. Além de ser utilizada com questão de tempo, ela também é utilizada em preposição como preposição de lugar. Então, quando a gente quer se referir a algum lugar, né, em que serve para indicar que algo está localizado dentro de outra coisa, a gente utiliza a preposição in. Então, além do tempo, né, das décadas a ser utilizado, dos anos, meses, tempo verbal, né, como no passado, presente e futuro, o in também vai ser utilizado como preposição de lugar, e ele vai servir para indicar que algo está localizado dentro de outro. Ou seja, a gente vai utilizar o in para cidade, para estados, para os países e objetos, né, referindo sempre a alguma coisa que está dentro de outro. Por exemplo, caixa, bolsa, bolso, mochila, entre outros objetos. E qual é o exemplo disso, né, para ficar mais fácil? I eat apple in the kitchen. Eu como maçã na cozinha. Aqui a gente utiliza a preposição in porque a gente está inserido dentro de um cômodo. Porque a tradução para o português, né, da preposição in significa que a gente está dentro de algo, no interior de algo. Então a gente sempre vai utilizar in quando estiver indicando que alguma coisa está localizada dentro da outra. Um outro exemplo: he is in São Paulo. Ele está em São Paulo, ele está dentro do estado ou da cidade. Então a gente vai utilizar a preposição in. E a mesma coisa do último exemplo: it's in your pocket. Está no seu bolso. Aqui a gente também poderia falar está dentro do seu bolso, está no interior do seu bolso. Então, sempre que alguma coisa indicar que está dentro de outra, né, pode ser usar em cidade, cômodos, estados, países, quando uma coisa estiver dentro de uma caixa, dentro de uma bolsa, dentro de um bolso, dentro de uma mochila e assim por diante, né, e estiver indicando que está dentro, a gente utiliza a preposição in, além daqueles outros exemplos, né, de preposição de tempo que a gente viu, que pode ser utilizado para meses, pode ser utilizado para estações também. Enfim, anotem o uso dessa preposição para facilitar para vocês, certo? E assim a gente finaliza a nossa aula, né? Para vocês perceberem que não é algo tão complicado. Claro que a gente vai ver as outras preposições, a gente vai rever de novo a preposição in com mais exemplos e praticando, então não se preocupem se tiverem dificuldade. E se tiverem dificuldade também em relação não só ao uso da preposição, mas também dos meses do ano, pronúncia, escrita e etc. Dúvida, curiosidade, comentário, vocês podem fazer ou na nossa aula de quarta-feira ao vivo, ou então anotar e mandar pelo WhatsApp, ok? Não se esqueçam de mandar até domingo, às 11h59 da noite, a palavra-chave e enviar ou para o meu privado do WhatsApp ou para o meu privado do Discord, ok? Para validar que você assistiu tudo direitinho, tudo certo antes do prazo. Então é isso, meninas. Bye bye. Thank you e take care.